Meus irmãos, nós estaremos iniciando o nosso culto ao nosso Deus, Deus que nos ama, Deus que cuida de nós, um Deus que está nos dando um dia tão lindo, com muito calor, previsão 40 graus, 40 graus. Nós estaremos nos preparando para cultuar a Deus, ficaremos alguns instantes em oração, cada um de nós individualmente orando a Deus, pedindo que Ele fale ao nosso coração, que Ele nos conduza nesse culto. Todo culto é a Deus, voltado completamente para Ele. Então vamos estar orando ao nosso Deus, individualmente, cada um de nós. Primeiro, vamos orar. A palavra de Deus diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Os dois textos, um no Salmo 122, versículo 1, um no Salmo 133. Nós vamos estar orando ao nosso Deus. Eu convido os irmãos a nós estarmos nos colocando em pé, pedindo que Ele nos conduza nesse culto. Deus já está aqui, isso é um fato, né? E nós vamos pedir que Ele se manifeste ao nosso coração, que possamos ter consciência da presença dEle conosco. Vamos orar. Pai, estamos na Tua casa de oração, casa que nos reunimos para Te adorar, casa que nos reunimos para louvar o Teu nome, buscar a Tua face, aprendermos de Ti. Nós pedimos em nome de Jesus, nos conduza nesse culto de adoração. O Senhor já está aqui, o Senhor já está conosco, o Senhor já está agindo em nossas vidas. O que nós te pedimos é que o Senhor esteja agora falando a cada um de nós, nos conduzindo nesse culto. Senhor, também te pedimos, perdoa-nos. Perdoa-nos dos nossos pecados. Pecados que praticamos com ações, palavras, pensamentos, nossa forma de viver. Perdoa-nos, ó Senhor. E venha nos conduzir nesse culto de adoração. Purifica o nosso coração. Fala a cada um de nós. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar em pé e vamos estar louvando a Deus com um hino, né? O hino de gratidão a Deus e exaltação ao nosso Senhor. Não saiu o som, o playback. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim
atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei esta cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim todo o bem, tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nesse hino, tem uma parte que fala sobre a vergonha da cruz. A vergonha está relacionada a uma característica moral. Quando nós olhamos para a cruz e vemos o que Cristo fez por nós e olhamos para nós, naturalmente nós deveríamos sentir vergonha. E isso também deveria nos levar o quê? A amarmos mais o Senhor Jesus. Porque todos nós é que merecíamos e continuaremos merecendo estar naquela cruz. Mas Jesus deu a sua vida por nós ali. Por isso é tão importante a cruz de Cristo. A palavra de Deus nos fala do amor de Deus por nós, do cuidado dele para conosco e nos convida a exaltar o nosso Deus. Aqui no Salmo 92, nós vamos estar lendo esse texto e eu vou ler da seguinte forma. Eu vou ler o primeiro versículo, eu peço que os irmãos leiam o segundo e assim por diante. Diz assim a palavra de Deus. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças. Como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Que grandes coisas tens feito, ó Senhor. Como é difícil entender os teus pensamentos. Os que praticam más ações crescem como a erva, e os perversos podem prosperar.
porém eles serão completamente destruídos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiça. Esse salmo nos fala do nosso Deus que cuida de nós, o nosso Deus que é um Deus justo, o nosso Deus que faz justiça. E no primeiro versículo já inicia dizendo: Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Nós estaremos louvando a Deus com mais um hino de exaltação a Ele. Vamos novamente nos colocar em pé para estarmos louvando a Deus com esse hino. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos sejam sempre louvados, Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem as rondas e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par. Com vozes de vitória, teu nome proclamar, mil vezes mil louvores a Cristo tributar. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Podemos estar nos assentando novamente. Quando nós adoramos e cultuamos o nosso Deus, nós também cultuamos a Ele com nossos dízimos e nossas ofertas. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém? Nós estaremos então agora louvando a Deus, né, com nossos dízimos e ofertas. Normalmente essa contribuição é feita de forma online,
mas também os irmãos que trouxerem o dinheiro físico poderão estar contribuindo nesse momento. Enquanto nós levantada a contribuição, nós queremos fazer um convite aos irmãos, né? O convite é o seguinte: normalmente nós assistimos filmes, séries e TV. Tem uma série muito interessante da Netflix, e os irmãos podem até baixar um aplicativo para assistir também, que é a série The Chosen. The Chosen é uma série sobre Jesus. Só que é uma série muito elogiada por vários estudiosos e de vários grupos religiosos cristãos, porque ela apresenta um Jesus bem próximo de nós, não fere os princípios bíblicos de forma nenhuma, mas apresenta um contexto das passagens bíblicas que fala muito ao nosso coração. E nessa semana, por exemplo, estava vendo um episódio, já estou na temporada, na terceira, em que Jesus fala o Sermão do Monte, muito conhecido por todos nós. E uma pessoa lá vai conversar com João Batista. João Batista pergunta assim para ela: olha, você ouviu a mensagem? Ela: eu ouvi. Qual parte da mensagem falou mais ao seu coração? Qual parte da mensagem Deus tocou na sua alma? E a pessoa para e começa a pensar. E é muito importante, quando Deus vai falar conosco agora através da sua palavra, nós ficarmos atentos. Como Deus vai falar conosco, né? E nós vamos estar louvando a Deus também, Deus falando conosco através das crianças, né? As crianças falam muito ao nosso coração, Deus fala conosco através do nosso coração, através das crianças. Nós vamos estar orando, né? Assim que as crianças cantaram, as crianças estarão louvando ao Senhor. Orando ao Senhor. Né? Som. Som. Encontraram a Jesus e pediram para ser curados. No caminho, um milagre aconteceu. 10 voltaram para agradecer. Não. 10 leprosos encontraram a Jesus e pediram para ser curados. No caminho, um milagre aconteceu. 9 voltaram para agradecer. Não. 10 leprosos encontraram a Jesus e pediram para ser curados. No caminho, um milagre aconteceu. 9 voltaram para agradecer. Não, 8 não. 10 leprosos encontraram a Jesus e pediram para ser curados. No caminho, um milagre aconteceu. 7 voltaram para agradecer. Não, 7 não. 10 leprosos encontraram a Jesus e pediram para ser curados. No caminho, um milagre aconteceu. 6 voltaram para agradecer. Não. 10 leprosos encontraram a Jesus e pediram para ser curados. No caminho, um milagre aconteceu. 5 voltaram para agradecer. 5 10 não. leprosos encontraram a Jesus e pediram para ser curados. No caminho, um milagre aconteceu. 4 voltaram para agradecer. Não, 4 não. 10 leprosos encontraram a Jesus e pediram para ser curados. No caminho, um milagre aconteceu. 3 voltaram para agradecer. Não, 3 não. 10 leprosos encontraram a Jesus e pediram para ser
No caminho o milagre aconteceu. 2 voltaram para agradecer. Leprosos encontraram a Jesus e pediram para ser curados. No caminho o milagre aconteceu. 8 voltou para agradecer. Sim, foi só um que voltou. E é samaritano. Obrigado, obrigado, meu Jesus. Obrigado, 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 meu Jesus. Obrigado, 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 meu Jesus. Obrigado, 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 meu Jesus. Lindo, hein? Pode subir agora. Obrigada. Ai, vai orar agora. Nós, Joca, Elisa, Helena, vem cá, vamos fazer oração? Esqueci da oração, vem. A Darcy, nossa líder, não está aqui, ela sempre... Quem vai orar? Joaquim? Não, Elisa? Helena? Meu Deus! Então vai, todos nós, juntos. Eu vou falando no seu ouvido, você fala? Vai, Elisa? Helena? Eu falo no seu ouvido? Não. Então vamos, gente. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos, Senhor, na tua casa. Te pedimos de uma forma muito especial que o Senhor abençoe as crianças da nossa igreja, aquelas que não vieram, que o Senhor esteja cuidando, abençoando, e que elas possam ter um encontro contigo, Senhor, e que elas possam, nesse momento, aprender mais da tua palavra, dos seus ensinamentos, Senhor, do teu amor. Abençoe a cada uma delas, abençoe também os professores, em nome de Jesus. Amém. a Darcy hoje está com as irmãs dela em viagem. 4 irmãs viajando. O que será que está acontecendo agora? E deixar os esposos em casa. Esse é um deles que vos fala. O que será que está acontecendo? Toda hora eu peço fotos. Deus sempre fala ao nosso coração. Essa canção das crianças é muito especial, né? Quantas bênçãos Deus tem nos dado e quanto nós temos agradecido. E como elas fizeram a questão dos 10 leprosos, a gente vai contando. Só um voltou. E quantas bênçãos de Deus. Deus fala muito conosco. Então, eu novamente convido para os irmãos. É uma série que vale a pena assistir, The Chosen. Né? Os irmãos podem assistir na Netflix, lá, quem é lá. Depois vai ter tão interesse que vai querer continuar. Porque eles apresentam o contexto que fala muito ao nosso coração sobre Jesus Cristo. E Deus vai falar conosco nessa noite. Já está falando, e vai falar conosco agora nessa manhã, através da sua palavra, através do seu servo, o pastor Rodrigo. Vamos estar atentos ao que Deus vai falar conosco. O que Deus vai falar? Suspense. O que Deus vai falar? Graças a Deus, irmãos, por essa oportunidade que o Senhor nos dá e renova sobre nós de estarmos nesse santuário para louvor, honra e glória do seu santo nome e também para estarmos ouvindo da sua palavra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos irmãos, né? Semana passada nós começamos aí um levantamento de recursos para ajudar o Daniel, né? E muitas pessoas ofertaram mesmo, assim. Em uma semana, nós ficamos assim impactados pela quantidade de auxílio que recebemos. Para os irmãos terem ideia, já
nesse mês, nós já destinamos R$ 1.000 para auxiliá-lo, né? Estamos com um projeto aí até o final do ano, a gente continuar ajudando ele e a Patrícia nesse momento difícil que eles estão passando. Estive em contato com a Patrícia essa semana e ela me disse que os exames essa semana deram um pouquinho alterados, sabe? Então, peço que os irmãos continuem orando, né? Pela vida do nosso irmão Daniel, pela vida da nossa irmã Patrícia, para que Deus continue renovando suas forças, né? E nesse processo tão difícil, tanto trabalho, tanta dificuldade, né? Mas que o Deus tem cuidado deles. Pode. Nós temos acompanhado também o tratamento do Daniel, e a gente já foi visitá-lo umas 4 vezes, já fui lá em Badibacite, onde ele está. E as 2 últimas vezes, é meio corriqueiro o que eu vou falar, mas é uma coisa muito importante para a Patrícia. A gente foi lá e a máquina de lavar dela fazendo muito barulho. E eu até falei, a gente estava conversando e a máquina muito barulho, eu falei, nossa, ela falou, tá ruim minha máquina e tal. E essa semana eu falei com ela falou, Marisa, quando você vier aqui, a minha funcionária não vai mais incomodar a nossa conversa, porque ela morreu, pifou de vez. E eu falei, como você vai fazer para lavar roupa? Ela falou, eu tenho um tanquinho, eu vou torcer na mão. E é muito difícil para ela, porque ela vai muitas vezes para Rio Preto tratar do Dani, e é muito difícil a vida dela. Uma menina recém-casada, está cuidando do marido com câncer, a gente tem visto o Daniel, ele está bem debilitado. Então, eu tive uma ideia. Desculpa, pastor, de estar falando aqui antes de comunicar com o senhor. Da gente arrecadar umas 20 pessoas ou 40. Eu não sabia, como eu faz 2 domingos. Gente, desculpa, pastor Rodrigo, faz 2 domingos que eu não venho, então não estava sabendo disso. Desculpa. Não, é que nós focamos, né? Nós começamos uma vaquinha, ela já está com ideia de começar outra, né? Então nós estamos aqui focando, vamos continuar, né? Irmãos, quem quiser, então, continuar contribuindo, tá? É o meu celular, 19-98837-6022. 19-8837-6022. Realmente, sim, né? O pessoal tem contribuído e nós estamos muito felizes por isso. Eu acho que a gente, Deus, com certeza, proverá inclusive uma máquina. Amém? Mas assim, é só para a gente não abrir mais um campo. A gente focalizar. Não, que isso, minha irmã? A gente focalizar essa campanha aí, porque eu estive lá também, né? Dia 7 de setembro agora, e a gente viu a necessidade deles, a dificuldade deles. Então, graças a Deus por todos os irmãos, pela vida da Marisa, pela vida do Zé, que tem se disposto, gente que tem realmente colocado a mão, né? Estendido a mão para ajudar, né? Neste momento tão difícil que o nosso irmão está passando, né? Amém? Então, vamos continuar aí, tá? Não precisa, eu já falei para os irmãos, não precisa ser um grande valor, né? Teve irmãos que realmente nos surpreenderam com o valor, né? Mas todo o valor arrecadado vai ajudar. Então, assim, que nem o seu José falou semana passada, né? R$5, né? R$5 já vai ajudar, já é alguma coisa para ajudar o nosso irmão nesse momento de dificuldade, nesse momento que a família está
precisando, né, desse aporte. Né? Depois a Jéssica, eu vou estar passando para a Jéssica, né, a tesoureira da igreja, todas as arrecadações, tá? E ela vai estar prestando, então, como que eu posso falar, Gé? Um relatório aí para os irmãos, um breve relatório para os irmãos dessa oferta que nós temos levantado para o Daniel, né, que tem sido realmente necessária nesse momento e que tem sido impactante, né, por uma semana, o quanto as pessoas têm nos procurado, têm nos ajudado, quanto as pessoas realmente têm demonstrado o seu amor para com o Daniel. Continue orando por ele. É o que eu acabei de falar para os irmãos, essa semana as taxas deram uma pequena alterada, a Paty está um pouquinho mais preocupada, mas que nós possamos, como irmãos em Cristo, fazer a nossa parte. Amém? Amém? Ontem nós estivemos no culto dos jovens, lá em Hortolândia. Foi uma bênção, né? Os jovens estão aí se mobilizando para o acampamento de carnaval, vendendo pizza, já correndo atrás, né? E quem esteve meditando na palavra de Deus foi o Felipe, filho do nosso irmão reverendo Gerson Vicari. Quem conhece o Felipe aqui? Levanta a mão. Né? O Má conhece, né, Má? Não, Tiago, Felipe não, Tiago, Vinícius e Tiago. Vinícius está nos Estados Unidos. Foi uma benção, graças a Deus, foi algo maravilhoso, um momento de comunhão e de ver os jovens louvando a Deus, animados, né, como eles são, né? Agora, finalizando o culto, a mensagem dele, ele falou uma frase que ele ouviu que me trouxe um grande impacto no coração. Eu queria compartilhar com você essa frase, para você pensar um pouco, tá? Ouve essa frase, pensa um pouco, não precisa falar. Depois a gente vai meditar na palavra de Deus. Se em uma oportunidade única Deus realizasse o que você vem pedindo em todas as suas últimas orações. Então, você está tendo aquela oportunidade assim, nas suas últimas orações, Deus vai realizar, né, tudo o que você pediu nessas suas últimas orações. Vamos pôr as últimas 3 orações. Quantas pessoas ao seu redor estariam salvas? Quantas pessoas ao seu redor estariam salvas? Vou repetir. Se Deus, em uma oportunidade única, né, realizasse o que você vem pedindo em todas as suas últimas orações, quantas pessoas ao seu redor estariam salvas? Essa tem sido uma preocupação minha e também do reverendo Elias nos últimos tempos. Nós temos conversado muito a respeito disso, com relação à missão da igreja, com relação ao ID.
Os tempos de hoje são tempos que têm nos absorvido e têm nos levado para tantos focos, para tantas visões de tantas coisas, muitas vezes até necessidades que nos são impostas pela sociedade de consumo dos dias de hoje, que na verdade não são prioridade para a nossa vida. Nós estamos aqui nessa manhã e nós encontramos, infelizmente, vários bancos vazios, várias cadeiras vazias. E nós temos uma tendência muito grande de procurar culpados. E você pode ter certeza, dentre o procurar culpados, eu sou um daqueles que mais me culpa, mais se culpa. O maior algoz do pastor é ele mesmo. Nós, muitas vezes, sem os irmãos verem, molhamos as fronhas do travesseiro, preocupados com as nossas igrejas, preocupados com os nossos irmãos, preocupado com o futuro da igreja, com a missão da igreja, com a salvação das pessoas. Mas, afinal de contas, como podemos mudar essa situação? Como fazer com que o nosso coração possa pulsar novamente pela missão? Como trazer novamente para as nossas orações o desejo da salvação daqueles que estão ao nosso derredor? Eu gostaria de meditar com você rapidamente em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Algo que Deus falou ao meu coração essa semana, profundamente. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Senhor, essa é a tua palavra, estaremos meditando nela neste momento. Fala conosco, Pai, assim como falaste comigo nessa manhã, fala com teu povo aqui reunido. Que não seja pelo muito falar, mas que seja exclusivamente pela ação poderosa do teu Santo Espírito. E que essa palavra não seja somente uma palavra informativa, mas que seja uma palavra que gere transformação de vida, que gere transformação de pensamentos. Por Jesus oramos. Amém. Eu estava essa semana pensando como mudar a realidade das nossas comunidades. Assim, na visão missional, na visão da evangelização, na visão do ID. Só que quando a gente começa a pensar nisso, imediatamente começa a vir nas nossas mentes, nos nossos corações, tantas preocupações, e a gente tem a tendência realmente de fazer uma
caça às bruxas, né? A gente começa a procurar realmente os culpados, a gente fica procurando os nossos erros. Eu errei aqui, eu falhei aqui, eu não devia ter agido dessa maneira. A gente fica martelando a nossa cabeça com tantos pensamentos, e quando a gente vê, a gente, em vez de estar agindo pró, a gente se vê o quê? Estagnado, pensando no que aconteceu e afundando ainda mais, né, podemos dizer assim, num mar de desilusão. E quando eu estava meditando, pensando nisso, preocupado realmente em meu coração, me veio esse texto na cabeça, me veio esse versículo. E eu senti claramente o Espírito Santo de Deus falando comigo, falando: Rodrigo, você precisa mudar o foco da tua visão. Para onde você está olhando? A verdade, irmãos, é que nós, na nossa caminhada cristã, muitas vezes perdemos o foco da nossa existência. E somos, assim, como já disse, bombardeados por tantas coisas, por tantos afazeres, por tantos desejos, que infelizmente, no decorrer da nossa existência, da nossa caminhada cristã, acabamos perdendo o foco principal da nossa vida. Acabamos colocando tantas e tantas coisas que a nossa visão se vê conturbada, e quando a gente vê, Jesus já não é o nosso olhar principal, aquele pelo qual nós olhamos firmemente, aquele pelo qual nós miramos a nossa existência. Infelizmente, o nosso olhar muitas vezes olha para as nossas limitações, olha para as nossas falhas, olha para as nossas omissões, olha para as nossas desculpas, olha para os nossos desejos, olha para tantas coisas. E a gente vai deixando o olhar principal, que deve ser em Jesus, de lado. A gente vai caminhando e a gente vai vendo, sim, Jesus de relance nas nossas vidas. De vez em quando a gente pega, olha para o lado, enxerga Jesus, mas a gente continua tocando a nossa vida sem olhar firmemente, realmente, para o autor e consumador da nossa fé. Interessante que durante a meditação dessa palavra, aqui na tradução da Revista Atualizada, coloca olhando. E olhando está no gerúndio. E quando a gente analisa o gerúndio, é algo contínuo. Não é algo esporádico ou olhei, olharei, olho. Não. Olhando é algo que você está constantemente com os seus olhos o quê? Atentos, fixos. Então, meus irmãos, eu creio que para nós começarmos a mudança e trazermos para a nossa comunidade de fé, e assim mesmo para as nossas vidas, um renovo
e até mesmo uma, como posso dizer, revitalização em nossa vida de anúncio do Evangelho, em nossa preocupação com a salvação das pessoas. Tudo passa, primeiramente, por ajustarmos o foco da nossa vida. E estarmos realmente priorizando e olhando para Jesus. Tendo Jesus como nosso alvo. Tendo constantemente os nossos olhos fitos em Cristo. Porque, afinal de contas, Ele é a base da nossa fé. É por Ele que os crentes podem encontrar salvação, crescimento espiritual e uma relação profunda com Deus. Somente por meio de Jesus. Interessante que o autor da carta de Hebreus, ele escreve essa carta para os judeus que se converteram ao cristianismo. E devido às perseguições que aqueles judeus estavam enfrentando, muitos deles estavam abandonando a fé. Muitos deles estavam deixando o anúncio da palavra de Cristo e até mesmo voltando para as práticas judaicas. Por isso, o autor dessa carta, ele vem trazer uma nova esperança àqueles judeus e convertidos ao cristianismo e um novo ânimo e dizendo para eles, olhem para Jesus, se voltem para Jesus, tenham como exemplo a vida de Cristo, porque afinal de contas, Ele é o modelo para nossas vidas. Irmãos, olhando para o texto também nós aprendemos algo que nós temos perdido nos dias de hoje e aprendemos com Jesus, porque nós vivemos numa sociedade do drive, né? Drive-thru. Do tudo instantâneo, rápido. E quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nesse versículo, nós encontramos Jesus suportando a cruz e não fazendo caso da grande desonra que infligia sobre ele, de todo aquele julgamento público que ele recebeu. Muito pelo contrário, nós aprendemos com Jesus que ele perseverou. Ele deu um exemplo de perseverança, mesmo enfrentando os sofrimentos e a vergonha para cumprir o propósito de Deus em sua vida. Irmãos, muitas vezes nós nos cansamos muito fácil das pessoas. Clamamos muito pouco pela salvação das pessoas. Falamos muito pouco a respeito de Jesus para a salvação das pessoas. Não perseveramos. Não nos sacrificamos. Não choramos. Não imploramos. Não clamamos. Vivemos um tempo de normalidade, onde está tudo muito normal. E se a coisa não for feita rapidamente, eu me esqueço daquilo. Só que, meus irmãos, nós não podemos esquecer que diante de nós estão
vidas eternas. Que estarão passando uma eternidade em algum lugar. Às vezes, queridos nossos, amados nossos. Gente que a gente quer bem. E aqui, irmãos, eu quero deixar bem claro que não falamos para encher igrejas. Esse não é nosso propósito. O nosso propósito é a salvação. Levar a salvação em Cristo Jesus. Por isso, quando olhamos para Jesus, ele perseverou até o fim por cada um de nós. Por isso precisamos ajustar o nosso foco em Cristo. E também perseverar, como ele fez, pela salvação daqueles que estão ao nosso derredor. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele suportou tudo. E ele suportou tudo em troca da alegria que lhe estava proposta. Irmãos, você já parou para pensar nessa alegria? A alegria que está proposta para nós também. De quando estivermos na presença do Pai Celestial, na eternidade, nós encontrarmos os nossos queridos ao nosso lado. Filhos espirituais, pelo quais nós anunciamos a palavra e levamos aos pés de Jesus. Quando olhamos para Jesus, Ele agora que está à destra de Deus, Pai, cheio de alegria, dizendo: eu cumpri a minha missão. Eu dei a vida pela humanidade. E todo aquele que crê em mim é salvo, limpo pelo meu sangue, e está novamente nos braços do Pai. Você já parou para pensar essa alegria que inunda o coração de Jesus? É a mesma alegria que está proposta a nós também, quando nós levamos pessoas amadas, gente querida, a ter uma experiência com Cristo e se render a Ele. Mas para isso, para tudo isso acontecer, uma palavrinha-chave e muito importante está presente na vida de Jesus. Obediência. Ele obedeceu ao Pai. Ele obedeceu à vontade do Pai. Ele perseverou, sim. Ele se alegrou com aqueles que foram salvos, sim. E se alegra com aqueles que são salvos, sim. Mas tudo isso só foi possível porque ele obedeceu ao Pai. Obedeceu ao Pai. E obedecendo ao Pai, ele foi à cruz, se fez pecado por nós, morreu ali,
sofreu ali, carregou ali todos os nossos pecados, ressuscitou e hoje vive eternamente. Queridos e amados irmãos, finalizo a mensagem de hoje, que tanto falou ao nosso coração e tanto tem falado ao meu coração. Deixando para você essa palavra do Senhor. Perguntando novamente para você: se Deus ele desse a oportunidade da realização das suas últimas orações, quantos estariam salvos? Eu quero que você saia daqui nessa manhã mudando o foco das suas orações. Que nós possamos sair daqui não pensando tanto no eu, não pensando tanto no ter, não pensando tanto no ser. Que nós possamos sair daqui nessa manhã renovados em nossa mente, cheios da mente de Cristo, olhando para Cristo, perseverando como Cristo em busca da salvação daqueles que estão perdidos. Alegres com aqueles que se encontram com Jesus. Mas também, irmãos, que nós possamos sair daqui, nessa manhã, obedecendo a palavra do Cristo. A palavra do Cristo que deixou para os seus discípulos, dizendo: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, pregai o evangelho. Que nós possamos sair daqui nessa manhã com o foco correto, ajustando as nossas vidas. Calma lá, eu estou correndo atrás de coisa errada. Não é para isso que eu fui chamado, não é para isso que eu fui escolhido. Que nós possamos ajustar o foco da nossa existência para realizar a missão e a obra pela qual fomos chamados em nome do Senhor Jesus. Amém. Encerrando a mensagem de hoje, desculpa o culto, temos um envio, e eu convido os irmãos a se colocarem em pé. E a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 5, verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas e que possamos estar com os nossos olhos focados, olhando, perseverando em Jesus. Amém? Que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e bondosa paz. Amém.